O Via Justiça de hoje fala sobre o caso João Miguel, que teve repercussão nacional e chocou a cidade de Conselheiro Lafaiete, onde o fato aconteceu. Este caso possibilitou ao Judiciário ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Nossos convidados, o juiz José Aloísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Violência Doméstica em Conselheiro Lafaiete, e a advogada Carla Silene, vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Zé Luiz, vamos relembrar esse caso do menino João Miguel, como tudo aconteceu. O pai foi condenado por desviar dinheiro da campanha para ajudar no tratamento do filho. Gostaria que o senhor relembrasse esse caso. Bom dia a todos, doutora Carla. Nós, na verdade, Fernandinha, nós tivemos aí essa infelicidade que desde recém-nascido vinha sofrendo de uma doença degenerativa, na verdade, não é? É a tal de amiatrofia muscular espinhal, não é? Então, o tratamento que ele teria que ser submetido é um tratamento extremamente caro e que, normalmente, o SUS não tem condição, às vezes, de manter esse tratamento em favor da criança. Então, a família começou a fazer uma campanha, né, para que ela arrecadasse dinheiro com a finalidade exclusiva de propiciar esse tratamento absurdamente necessário, né, para a criança, né? Isso causou, na verdade, aí uma contaminação da sociedade no sentido de ser solidária, como é da natureza mesmo do brasileiro, e aqui em Lafaiete a solidariedade é muito grande. Então, começaram a haver doações que superaram o valor de R$ 1 milhão, né? E esse tratamento ficaria realmente caro. Só que, em determinado momento, ainda que ele estivesse sendo submetido a tratamento, o João Miguel não resistiu e acabou vindo a falecer. Evidentemente que, a meu juízo, essa doação feita tinha uma destinação específica e exclusiva, não é? Seria só para isso, não foi para a família comprar uma casa, nem para depois sobreviver desse dinheiro, de jeito nenhum, não é? Então, nesse momento, eu entendi que perdeu a finalidade, mas não havia intervenção do Poder Judiciário. Mas aí eu queria que o senhor contasse, o pai pegou o dinheiro e foi torrar o dinheiro. Pois é. Então, é o seguinte, até essa altura, o Judiciário não tinha nenhuma intervenção. A questão era privada, era entre eles somente. No momento em que faleceu o João Miguel, eu fui procurado por uma advogada representante da família e que me revelou que ele havia morrido, o que queria fazer com o dinheiro. Então, eu entendi que era necessário o Ministério Público ter, de acordo com isso, que nós determinasse o depósito numa conta judicial, ainda que, a princípio, né, estando liberada a conta, o pai tenha feito saques. E esses saques que ele fez, que ele acabou levando para uma destinação completamente imprópria, porque ele foi se divertir com esse dinheiro, não é? Fazer um grande lazer, deixou até de lado a própria esposa aqui. E aí, então, eu entendi, nesse momento, de fazer o bloqueio do dinheiro que ainda era possível, porque estava na conta ainda, em torno de R$ 600 mil. O restante, ele já havia gasto esse dinheiro. Bom, aí, então, gerou, evidentemente, uma ação criminal movida pelo Ministério Público e que acabou resultando na condenação dele pelo crime que entendeu a promotoria de ser um crime de estelionato e o juiz da segunda vara, doutor Paulo Roberto, assim também o entendeu. Doutora Carla, como que a senhora vê o caso João Miguel? A atitude desse pai? Bom, Carlos, aqui nós temos que fazer uma distinção. No direito, nós temos um olhar técnico,
né, um olhar limitado pelo que diz a legislação, que é diferente do julgamento moral que a gente acaba fazendo sobre a atitude de um pai, como o caso do João Miguel. Só para tentar esclarecer um pouco a distinção entre um e outro, é preciso a gente relembrar o seguinte, eu vou tentar ilustrar com um caso concreto. Imagine um diretor de uma empresa que tem que decidir sobre a adoção de um programa que vai trazer lucros e que também preserve o meio ambiente. Mas o diretor, então, diz, não me importo com o meio ambiente, o importante é o lucro. E uma outra situação em que esse mesmo diretor, novamente, tem que fazer uma opção pela adoção de um programa e fala, pouco me importa o meio ambiente, o que importa é o lucro. Porém, nessa segunda hipótese, havia a situação de haver um comprometimento da natureza. Veja bem, nas duas situações, a intenção dele foi o lucro. Mas como em uma há um prejuízo para a natureza e na outra não, é curioso que perguntada à população, né, nessa pesquisa que foi realizada, e eles entenderam que, no segundo caso, esse diretor seria responsável também por esse prejuízo à natureza. Então, aqui é só para ilustrar um pouco como que é difícil esse julgamento moral, porque ali vão incidir valores outros que o direito tem que tentar se manter um pouco distante. Porque, para o direito, o juiz, quando vai realizar um julgamento, ele tem que procurar ser justo dentro da técnica. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado tremendo para não sobrecarregar o fato, em tese criminoso, com julgamentos morais. Doutor José Aloísio, como que o Judiciário ajudou no combate à pandemia da Covid-19 a partir do caso João Miguel? O senhor autorizou que o restante fosse para ajudar no combate à pandemia. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, não foi todo o restante, né? Na medida da necessidade, nós tivemos um contato, evidentemente, com a família do João Miguel. No caso, hoje, só a mãe dela, não é? E aí, através desse contato feito pela minha assessoria, o doutor Alisson Thiago, acontece que ela se dispôs também, ao seu entendimento, que o dinheiro que estava bloqueado deveria ser mesmo usado em favor dessa reforma do hospital, é o Hospital São Camilo, que você bem deve conhecer, e que tomou a destinação, nesse momento, exclusiva como um hospital de campanha. Só que o prédio precisava de uma reforma muito grande e precisava de dinheiro. Com isso, uma empresa grande da área fez a doação de uma importância assim considerável para que houvesse a reforma, mas insuficiente. Então, nós entendemos o dinheiro estava bloqueado, só podia haver autorização judicial, e nós, nesse contato que fizemos, então entendemos de liberar esse dinheiro com a prestação de contas, evidentemente, constante dos gastos efetuados com ele, não é? Mas com o de acordo, inclusive, da mãe, que nós não queríamos excluir, porque, afinal de contas, de qualquer maneira, ela tinha uma finalidade específica para o filho dela, e ainda que, tomando aí o gancho da doutora Carla, moralmente, nós deveríamos questioná-la a respeito dessa concordância. E ela, de pronto, concordou. Então, nós destinamos 147 mil desse dinheiro, quer dizer, ainda há dinheiro bloqueado, né? Mas nesse momento foi suficiente para o hospital entrar em funcionamento com 50 leitos normais, ou aqueles leitos que não são preparados para a unidade de terapia intensiva, mas também uma unidade de terapia intensiva com 10 leitos. E isso melhorou sensivelmente o suporte para resistir a essa pandemia. Doutora Carla, este é um caso de estelionato em campanha beneficente. O pai foi condenado por estelionato. Pergunto para a senhora, como se precaver de situações como essa? Não tem como se precaver. Pergunta super complexa. Por quê? A grande verdade é que, por mais que hoje a gente já tenha
um rigor maior, um cuidado, né, em casos semelhantes a esse, nunca é 100%. Né? Então, o que a gente recomenda é que as pessoas averiguem, procurem saber se o caso é real, como essa campanha está sendo realizada, quais as pessoas envolvidas nessa campanha, antes de fazer qualquer doação, para que não haja nenhum problema como esse, que aqui é bastante curioso. A campanha era séria, a criança necessitava de fato, mas houve um desvio após a arrecadação por um dos genitores da criança. Nesse caso aí, como é que ia saber, né? Estava tudo dentro. Considero que era praticamente impossível, não é verdade? Né? Lamentavelmente, eu vou fazer uma intervenção. Lamentavelmente, o que nós temos é o seguinte: nós não precisaríamos, na verdade, uma vigilância sobre essa situação, não é? Com a responsabilidade que cada um deve ter, tem que saber que a destinação era específica, que não podia se utilizar daquela forma, né? Mas mesmo assim acontece. Acaba que a intervenção judicial, em determinados momentos, acaba sendo necessária, porque eu penso que numa campanha desse tipo, por exemplo, deveria sim, logo no início da campanha, ser comunicado ao Poder Judiciário a importância da doação deveria sempre ficar numa conta vinculada à destinação, não é? E a liberação do dinheiro, na medida do possível, ainda que facilitada para não haver muita burocracia, mas, de qualquer maneira, desde o princípio, estaria submetido, então, ao crivo do Poder Judiciário, quer dizer, que zelaria para que não houvesse esse desvio, né, do dinheiro. O desvio de conduta nós não temos como prevenir. Não temos como prevenir, porque cada um faz aquilo que acha certo. E nós sabemos que, lamentavelmente, nós temos muitos dique vigaristas aí no mercado. Como o senhor disse, faltou cuidado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Via Justiça. O Via Justiça de hoje falando sobre o caso João Miguel, que teve uma repercussão nacional, aconteceu em Lafayette e possibilitou ao Judiciário ajudar no combate à pandemia da Covid-19. Participando conosco hoje no programa, o juiz José Aloísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Violência Doméstica em Conselheiro Lafayette, e a advogada Carla Silene, vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. Doutora Carla, gostaria que a senhora comentasse essa fala, doutora Luiz, no final do primeiro bloco, do dique vigarista, né? É o famoso 171, o estelionato, né? Bom, o estelionato pode ser praticado de diversas formas, e na fala da doutora Luiz eu me lembrei de um fato ocorrido, doutora Luiz, numa cidade próxima, uma comarca próxima a Conselheiro Lafayette, que é entre Rios de Minas. Lá é uma cidade onde residem meus avós, né? Então, numa determinada ocasião, havia um grupo de pessoas que passavam em cadeiras de roda, recolhendo doações de casa em casa e, em troca, deixavam um pacote de bala. E diziam ser de uma determinada associação. Eu achei estranha a forma, a abordagem, e, então, impedi, né, que a minha avó fizesse a doação e fui verificar que essa associação não existia. Mas o curioso, doutora Luiz, e o senhor conhece bem essa questão da nossa população, é que eles começaram, quando eu impedi que fosse realizada a doação, eles começaram a praguejar contra a minha avó, né? E aí as tias diziam, tá vendo? Agora nós vamos ter problema, olha que complicado. Então, essa credulidade, o quanto é explorado isso, né, da nossa sociedade, isso é muito triste. E acho muito interessante quando o senhor traz essa proposta de tentar fazer com que essas doações exista sobre ela uma maior fiscalização. Isto é importante. Nessa mesma cidade, agora, por exemplo, tempos de pandemia, está sendo feita uma campanha também para o hospital, mas com uma conta supervisionada pelo Ministério Público. Doutora Luiz, gostaria que o senhor desse sequência ao comentário aí, essa questão da pandemia nesse momento. Aumentou esse tipo de crime na pandemia? Bom, esse crime de enganar pessoas, ele existe desde que existem seres humanos vivendo em coletividade, né? Então, atualmente, o momento
ficou mais propício para isso por causa das carências que cresceram assustadoramente, né? Desemprego, gente aí isolada, e tudo isso acontece. E nós sabemos que o estelionatário é um sedutor daqueles assim refinados muitas vezes, né? Que conseguem convencer a você do maior absurdo que ele pode apresentar a você como argumento, e ainda assim você acredita que aquilo é verdadeiro, o que ele está falando, né? Então ele te seduz, né? Nós temos aí muitos filmes que bem estampam isso. Eu me lembro de um filme inglês em que eu não estou me lembrando o nome do ator, mas ele fez papel naquele filme 007 durante algum tempo, que ele adquiria quadros e havia uma policial que o perseguia por causa desse estelionato constante que ele fazia, depois vendia, me parece que eram cópias e tudo mais, e no fim ele era tão sedutor que acaba ela se apaixonando por ele, né? E aí aderindo àquilo que ele fazia. Ora, veja só, o sedutor é assim mesmo, o sedutor é um vigarista por natureza, né? É aquele que sabe convencer a todo mundo. Isso que a doutora Carla está falando aí, certamente aquelas pessoas que receberam esse grupo aí foram seduzidas por um objetivo moral muito grande, não é? Lícito, absolutamente lícito. Ah, nós temos mesmo que ajudar. E aí dá nisso que ela acabou de narrar. E aí, né, doutora Luísa, é curioso, me permite aqui só trazer um adendo, é que muitas vítimas, inclusive, se sentem envergonhadas de pedir a intervenção da justiça por terem vergonha de terem se sentido seduzidas. E a nossa legislação, inclusive, a respeito disso agora, o pacote anticrime trouxe uma reforma que é muito importante. A partir de agora, para que haja o processamento em crimes de estelionato, é imprescindível que a vítima represente. Então, as pessoas precisam deixar um pouco essa vergonha de lado para que busquem, de fato, seus direitos perante a justiça. Eu não sei se isso facilitou ou complicou, sabe, doutora? Porque, na verdade, a questão da representação, nesse caso, a meu juízo, ela pode ser criar uma situação contrária à própria vítima. Porque nós sabemos que é muito difícil a prova quando o meio do estelionato é feito pela persuasão. Está me entendendo? Geralmente isso acontece somente pela palavra, e a palavra da vítima contra daquele que praticou o crime. Então, muitas vezes, ela tem receio de representar, não só por escandalizar a ela própria, porque, afinal de contas, a sociedade vai comentar como é que você cai num golpe desse, né? Aquele famoso golpe do bilhete, que é comuníssimo aí na área da área do estelionato, né? E não é só isso, ela também tem um receio, porque se ela der causa à abertura de um procedimento criminal em desfavor do agente do crime, pode vir a ocorrer que, não provado aquilo, aí então ela se sujeita a uma denunciação caluniosa. Então a situação dela, eu não sei se isso foi bom ou ruim, porque enquanto era obrigação do Ministério Público, o Ministério Público não vai sofrer essa possibilidade de ter contra si uma anotação de crime, mas para a vítima, sim. Então, nós temos que considerar isso aí para ver se foi bom ou se foi ruim. Vamos deixar o tempo... Vamos ter que aguardar e avaliar. Não é mesmo? Verdade. Eu achei, na pesquisa que fizemos para preparar essa entrevista, eu achei curiosa a origem da palavra estelionato. Estélio é o camaleão, não é isso, doutora Carla? Aquele que muda de cor. É aquele, né, que passa uma falsa percepção, então, né, busca aí ludibriar, né? A essência do estelionato é o ardil, a forma como o indivíduo consegue seduzir ali a sua vítima, né? E isso, Carla, é muito curioso, porque, de algum modo, existem alguns casos de estelionato
em que a vítima ela tem uma perspicácia, um conhecimento, uma educação já refinada, mas ela adere, que é o caso aqui, doutor Luiz, estou me referindo especialmente, por exemplo, a muitos casos de pirâmides financeiras, onde ele adere na expectativa de também oferir um lucro, né? E posteriormente acaba aquilo ali rompendo e aí ele quer agora ser considerado a vítima. Então a gente tem que ter um cuidado tremendo e nesse sentido o que a gente tem visto muitas vezes é que essas vítimas, o que mais interessa para elas é a própria reparação do dano. Por isso, talvez tenha vindo essa alteração no pacote anticrime. Mas, de fato, a gente vai passar por um período aí e vamos ter que avaliar, como muito bem ponderou a doutora Luísa, se isso foi positivo ou não para a coletividade. Doutora Luísa, o senhor quer falar? Pois não pode falar, Carlos. Não, pode, eu vi que o senhor queria. Porque, como eu estou dizendo, o estelionatário profissional, ele é aquele sujeito extremamente educado, não é? Fino. Ele é muito educado, ele é fino, não é? Ele trata aquilo com uma seriedade das pessoas mais honradas possível, que é como ele se apresenta. Ele não comete violência, ele não comete grave ameaça, ao contrário, ele se diz absolutamente contra esse tipo de comportamento. Então, doutora ele Luísa acaba fazendo o crédito pessoal dele para chegar ao objetivo desejado, que é tirar algum proveito dessa situação. Eu cheguei a ler uma vez uma questão muito curiosa, porque a gente, quando fala do psicopata, nós pensamos muito no serial killer, pelo que a indústria do cinema norte-americana apresenta. Mas eu acho interessante uma pesquisa que foi feita que a maior parte dos casos de psicopatas a gente vai encontrar no caso dos estelionatos. São inteligentes, sedutores e capazes de envolver as pessoas ali naquele discurso deles. Vejam só, estou só aqui fazendo... Veja só, no meio político, volto a afirmar aí, não é? Como é que nós somos enganados com frequência? E não adianta não, nós somos pessoas de bom nível intelectual, temos bom conhecimento e coisa e tal, e acabamos indo lá, às vezes, e depositando um voto que depois nos traz um arrependimento impressionante, né? E o político que não age dessa forma, ele tem dificuldade de se eleger. A gente está quase chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. A senhora primeiro, doutora Carla. Bom, aqui eu só queria reiterar, né, a importância das pessoas terem cuidado, procurar saber de fato para onde estão destinando essa doação, porque como disse a doutora Luísio, é próprio nosso, do brasileiro, essa doação. Então, não deixar de fazer, mas se precaver. Era só isso que eu queria deixar. Doutora Luísio, embasando a decisão do senhor de liberar o que sobrou do dinheiro, no caso João Miguel, para a construção do hospital de campanha em Lafayette, o senhor disse que a justiça deve sempre estar ao lado do povo. As considerações finais do senhor a partir dessa fala. Nós temos um excelente exemplo na administração do Tribunal de Justiça de Minas, que está se encerrando agora, não é? Para que um novo presidente assuma. O desembargador Nelson Messias fez um relacionamento com a sociedade mineira de tal forma e com os demais poderes que ele fez uma administração assim exemplar, que não se via, sem querer com isso diminuir aqueles que foram presidentes anteriormente, mas ele destinou, na verdade, a sua administração para a conciliação geral, para atender realmente a população mineira, não só pela jurisdição completa e atenta a toda hora, não é? Mas também por esse espírito conciliador que fez com que as coisas melhorassem. Veja só a intervenção no caso de Brumadinho, no caso lá de Mariana, na intervenção dele, que sempre foi positiva. E a nós cumpre esse papel realmente. E nós estamos aí para isso, com o Poder Judiciário, levar em frente, né, também essa obrigação nossa de estar ao lado do povo para que os conflitos sociais não ocorram. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. Nós conversamos
com o juiz José Luísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Violência Doméstica de Conselheiro Lafayette, e com a advogada Carla Silene, vice-presidente do Instituto de Ciências Penais. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo programa.